Programa Câmara na TV. No programa desta semana, passaremos a entrevista do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Antônio Roque Cittadini, concedida ao programa Videocast da Rede TCESP. Olá, este é o videocast do TCE de São Paulo. Aqui você vai descobrir um pouco mais sobre como funciona o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do Poder Público Estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Bom, hoje aqui comigo está o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antônio Roque Cittadini. Olá, doutor Roque, tudo bem? Tudo bem, satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. Bom, eu queria conversar um pouco sobre como funciona o TCE de São Paulo, ou seja, quem faz o que lá dentro, como é exatamente o fluxo do órgão. Começando pelo senhor, qual a sua função no Tribunal de Contas? Eu sou conselheiro do tribunal, aliás, sou o conselheiro mais antigo, tenho mais de 30 anos. O tribunal ele é formado pelos conselheiros, pelos agentes de fiscalização e pelo corpo técnico, engenheiros, advogados e economistas. E como é esse processo de fiscalizar as contas públicas? Pois essa é uma coisa simples. Simples e complicada, porque fiscalização nunca não é tão simples. Mas todo o processo, toda a fiscalização começa com um relatório. Quando algum órgão da administração ele contrata, ele tem que pagar, ele contrata um serviço ou contrata uma obra, isto vai ao tribunal e é iniciado através de um agente de fiscalização que faz um relatório. Esse relatório, ele narra tudo que ocorreu naquela operação que a administração fez. Se ela está regular, se ela obedeceu os prazos, se os valores estão corretos. A partir daí, ele começa a tramitar no tribunal. Com aquele relatório, se tiver irregularidades, é citado o órgão da administração para que apresente as justificativas. Então, ele só vai a julgamento depois que ele tiver regularmente a defesa de quem foi acusado ou foi apontado alguma irregularidade. A partir do momento que o processo que se defende, ele vai para o corpo técnico, ou advogado, ou engenheiro, dependendo do tipo da questão, ou economista, se for um cálculo, por exemplo, e aí em seguida ele vai para julgamento com um conselheiro, que pode julgar na Câmara ou no plenário. É esse o roteiro dos processos. E como são essas sessões de julgamento? Me explica um pouco melhor. A sessão de julgamento nas câmaras, elas têm o seguinte, elas são processos que já estão prontos, já estão regularmente instruído, que já tem o que apontou a auditoria, o que apontou, o que se defendeu, as pessoas também se defendem, e o que os órgãos técnicos do tribunal acham. Aí as sessões de câmaras, são 2 câmaras, cada uma tem 3 conselheiros, elas decidem por maioria, se pode dar 2-1 ou 3-0. Então temos o tribunal pleno e as câmaras. São coisas diferentes. São diferentes. O tribunal pleno é recurso. Quando você é julgado na Câmara e é julgado irregular, o órgão da administração pode recorrer. O órgão ou o Ministério Público de Contas, porque no tribunal atua também o Ministério Público de Contas. Ele pode recorrer ao plenário. E aí o plenário participam todos os conselheiros, todos os 7. Bom, o senhor é o conselheiro que mais vezes ocupou a presidência do órgão. Foram 6 vezes, é isso? 5, eu creio que 5. 5 mas vezes? É muito. Explica para mim qual é o papel do presidente do TCE. A presidência, ela tem um papel um pouco diferente do conselheiro no dia a dia. Porque a presidência, ela administra a casa toda. Tudo isso que eu falei é administrado pela presidência. E o presidente não relata processo, portanto, ele não tem esse processo. O tribunal ele tem um projeto permanente de modernização, de aperfeiçoamento. A presidência demora 1 ano, o tempo de mandato é 1 ano, mas como o tribunal tem projetos de médio e longo prazo,
a tendência é que cada presidência apenas desenvolva aqueles projetos que estão sendo encaminhados no tribunal. Além de representar o tribunal externamente. O presidente é que acaba representando. Perfeito. Bom, ao longo dos anos aí a gente teve a Constituição de 88 e o órgão passou por algumas mudanças a partir disso. Depois houve alguma grande reformulação estrutural, agora recente? Olha, o país sempre tem leis que mudam muito a administração pública. A Constituição de 88, ela modernizou muito a administração pública, inclusive o tribunal. Deu mais competências, ela modernizou muito. Mas também tivemos outra, a lei de responsabilidade fiscal, que é muito importante, são regras para o administrador não pode estourar os gastos de pessoal, não pode deixar de gastar 1% mínimo na educação, e isso tudo tem um impacto no tribunal, porque são todas leis de controle, e, na verdade, isso se modernizou muito nos últimos anos. Eu creio que uma das grandes mudanças recentes, e ela se deu por lei, mas depois foi melhorada por decisão do Supremo Tribunal, é o fato do tribunal poder interromper algum ato da administração quando o prejuízo é evidente. Quer dizer, você fez uma má contratação, está encaminhando uma obra de forma claramente irregular, o tribunal pode suspender aquilo. Ele pode intervir. Isso acabou sendo uma grande e moderna forma de intervenção. Mas tem outras também. Por exemplo, criou-se a possibilidade de qualquer cidadão impugnar perante o tribunal alguma irregularidade da administração. Isso é uma novidade da Constituição de 88 e que é muito útil quando você tem uma licitação grande, em geral tem muita disputa, né? E é muito comum alguma das partes que perdeu correr ao tribunal e dizer, olha, eu perdi, mas porque houve um erro aqui. Nem sempre há o erro, é evidente, porque são interesses contrariados, mas muitas vezes há, e o tribunal manda corrigir aquele erro. Hoje, quantos funcionários tem o TCE? Olha, o tribunal é um órgão enxuto, porque embora ele tenha 20 sedes no interior, cada regional do Tribunal, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, as grandes regiões, são 20 regiões, porque nós fiscalizamos também município. E seria muito, hoje, oneroso que o município tivesse que vir a São Paulo, trazer documento, fazer as suas defesas. Então, o tribunal tem 20 regionais no interior e tem a sua sede aqui na capital. Eu creio que o tribunal tem por volta de 1.200, 1.300 funcionários. É um número baixíssimo, embora nós tenhamos hoje a grande vantagem dos computadores que permitiram você agilizar muito a administração pública. Todo o processo de auditoria é feito com notebook que lança numa central, então é algo que modernizou-se muito. Doutor, como é que é essa fiscalização online? Me explica um pouco melhor. Olha, aí existem dois tipos de fiscalização online. Primeiro, é uma fiscalização regular, quer dizer, o tribunal vai regularmente, periodicamente, o auditor vai com o notebook, vistoria tudo, anota tudo e lança na central da diretoria dele. Essa é uma. A outra são as chamadas ordenadas. É uma fiscalização por assunto, que é feita de surpresa num dia só, no estado todo. Por exemplo, merenda escolar, é escolhido um tema, merenda escolar. Nesse dia, os agentes de fiscalização do tribunal saem 7 horas da manhã, vão a 200, 300, 400 grupos escolares vistoriar como está a execução da merenda escolar. E vão com o seu notebook. Sim. E com a fotografia também, porque muitas coisas, irregularidades que aparecem podem ser fotografadas. E
imediatamente, naquele mesmo dia, no final da tarde, sai um relatório geral sobre aquela fiscalização geral. E tem que existir uma denúncia para isso acontecer? Não. O tribunal, nesse caso, ele escolhe os temas. Eu falei merenda escolar, mas tem outros. Sim. O transporte de aluno, ou obras de recapeamento no estado inteiro. Então, ela, num dia, de surpresa, porque a administração não sabe, é escolhido um tema, preparado as questões que os agentes vão a 200, 300, 400 locais e levantam no final da tarde. Isso já é colocado no site do tribunal. E todo mundo pode ter acesso. E todo mundo, inclusive a imprensa. E quantas atividades, você sabe me dizer, e departamentos? Olha, a nossa essência é a fiscalização. Então, eu diria que 80% do nosso empenho é para fiscalizar. É ir vistoriar obra, verificar contas, compras. Essa é a essência do nosso trabalho. Bom, além desse papel de prestação de contas, o tribunal tem uma questão de Ele é um orientador. Ele orienta. Ele ensina. Ele ensina também. Ele corrige. Ele, de uma certa forma, tem um papel pedagógico, no sentido de chegar ao administrador e dizer, olha, não faça mais assim, faça dessa forma. Esse é um papel relevante. Por quê? Porque nós temos que pensar que o estado inteiro não é exatamente igual. Sim. Há municípios pequenos, onde quem toca a administração é um contador, muitas vezes ainda com anotações a lápis. Então, essa é uma realidade brasileira. É muito diferente um município como Campinas do que um município pequeno e sem uma estrutura nem de internet, de computador, de nada. Porque quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar em todo o conjunto dos municípios e das empresas públicas. Então, o papel do tribunal é também pedagógico. E dentre esses 5 anos... Qual foi a situação mais inusitada que nós já tivemos situação difícil. Por exemplo, nós fizemos uma ordenada em delegacias, para saber como estava a situação das delegacias. E nós tivemos um delegado que não queria deixar entrar os agentes. Por quê? Porque estava uma bagunça completa. Sim. Eu era presidente, eu disse, olha, se não entrar vai dar problema. Vai dar problema para o delegado-chefe. Até que a delegacia geral ligou para ele e falou, não seja louco. Porque as pessoas, a regra das pessoas é não gostar de fiscalização. Essa história de que beleza, chegou a fiscalização, não existe isso. Bom, eu queria agradecer a sua participação, Dr. Roque, e chegamos ao fim de mais um videocast do TCE de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado. Programa Câmara na TV.